Olá, eu sou a Suzana Guedes e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um dos assuntos mais importantes de ser discutido no âmbito da formação de professores. Vamos falar um pouco sobre alfabetização e letramento. Não há dúvidas de que a aquisição da língua escrita e o desenvolvimento das habilidades de comunicação são fundamentais para a formação global do indivíduo. Os processos de alfabetização e letramento são diferentes, porém devem caminhar de mãos dadas, para que o aluno participe da prática da leitura e da escrita em diferentes situações cotidianas. Então, vamos iniciar entendendo o que é o processo de alfabetização. A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação e apropriação do sistema de escrita. Pressupõe a compreensão do princípio alfabético indispensável ao domínio da leitura e da escrita. A alfabetização conduzirá o aluno a dominar a tecnologia da escrita, através da utilização do alfabeto como código de comunicação. É preciso compreender a alfabetização, segundo Almira Silva, como um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo. Agora vamos assistir a um breve vídeo que traz algumas críticas aos modelos tradicionais de alfabetização. Observe como os métodos de alfabetização tradicionais transmitem o conhecimento através de memorização, cópias e decifração, onde os alunos são passivos e não participativos no processo de construção do seu conhecimento. Galinha, não sei. O que você acha que pode servir para a gente escrever o lim? Sei. A professora não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve espada. cavalo. Cavalo. Ai. Cavalo. Mostra para mim com o dedo aí. Cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Vaca. Como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cada cavalo. Vaca. Uma das maiores críticas ao modelo tradicional de alfabetização foi a psicóloga e pedagoga argentina radicada no México, Emília Ferreiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre a biografia dela. Emília Beatriz Maria Ferreira Schiavi nasceu em Buenos Aires no dia 5 de maio de 1936. É uma psicóloga e psicopedagoga argentina radicada no México, doutora pela Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget. Em 1970, formou-se em psicologia pela Universidade de Buenos Aires e estudou na Universidade de Genebra, onde trabalhou como pesquisadora assistente de Jean Piaget e obteve o seu PhD sob a orientação do psicopedagogo suíço. Em 1971, formou um grupo de pesquisa sobre alfabetização e publicou sua tese de doutorado. Atualmente, é professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional na Cidade do México. A psicolinguista argentina revolucionou a alfabetização
e desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou educadores a reverem radicalmente os seus métodos. Vamos pensar um pouco? Vamos refletir sobre o questionamento a seguir. As formas tradicionais de alfabetização inicial, que consistem num método de transmissão de conhecimentos, podem ser eficazes e alcançar o sucesso escolar? E para responder essa pergunta, eu compartilho com vocês os 6 princípios da educação finlandesa. Afinal, a Finlândia é um país com o qual temos muito a aprender quando o assunto é educação. Alguns podem presumir que o sucesso escolar alcançado na Finlândia deve-se a altos salários pagos aos professores, mas, de acordo com números recentes, a Finlândia não está nem entre os 10 países que melhor remuneram sua equipe docente. Na Finlândia, o trabalho com habilidades transversais é muito forte. O currículo enfatiza as competências transversais na instrução. Os alunos aprendem a aprender com competência cultural, interação e autoexpressão. Eles se concentram em cuidar de si mesmo e gerenciar a vida cotidiana, mas também abrangem a competência com tecnologia e a vida profissional. Há também uma ênfase na construção de habilidades ativas que os alunos vão precisar para o resto de suas vidas, como empreendedorismo, participação, envolvimento e criação de um futuro sustentável. Questionamentos abertos são bem-vindos, uma vez que estimulam os alunos a chegarem em mais de uma resposta correta. O apoio governamental feito pela Agência Nacional de Educação da Finlândia está sempre buscando novas ferramentas que apoiem o ensino da melhor maneira possível. Além disso, uma abordagem de aprendizagem multidisciplinar faz com que a cada ano letivo todas as escolas devam ter pelo menos um tema, projeto ou curso claramente definido que combine o conteúdo de diferentes disciplinas e lide com o tema selecionado na perspectiva de vários assuntos. Além disso, existem atividades que priorizam a diferenciação, ou seja, todos os alunos têm suas individualidades, por isso não podemos ensiná-los todos da mesma maneira. Os professores precisam diferenciar suas aulas, o que implica em geralmente ter pelo menos 5 níveis diferentes de tarefas na mesma classe ao mesmo tempo. A diversidade na avaliação dos alunos ocorre porque o novo currículo finlandês enfatiza a diversidade nos métodos de avaliação. Informações sobre o progresso acadêmico devem ser dadas ao aluno e aos responsáveis com frequência. A autoavaliação e a avaliação entre pares desempenham um papel importante na avaliação e na habilidade de aprender a aprender. São estabelecidas metas e o processo de aprendizagem é discutido. A avaliação é sempre baseada nos pontos fortes do aluno. Além disso, há um papel ativo para os estudantes. Os professores falam menos e deixam os alunos fazerem mais. Os professores facilitam o ensino, enquanto os alunos estabelecem metas, refletem e resolvem problemas da vida real. A curiosidade dos alunos também é estimulada com atividades em ambientes fora da sala de aula, como o pátio da escola, a floresta, uma biblioteca ou até mesmo um shopping center. Agora vamos falar um pouco mais sobre letramento, de acordo com os conhecimentos da professora Magda Soares, que entende o letramento como uma forma de conduzir os alunos às práticas sociais de leitura e escrita. O letramento é o resultado da ação de ler e escrever, entendendo a linguagem como prática social. No início dos estudos sobre o tema, havia uma considerável associação do termo letramento com a ideia de alfabetização, de modo que o letramento era percebido como uma mera aquisição das habilidades de ler e escrever. Com o passar dos anos e o avanço das pesquisas, a noção de letramento se ampliou para uma concepção de prática social e ideológica que abrange a escrita, o indivíduo e Agora a vamos conhecer um sociedade. pouco mais da biografia da professora Magda Soares e em seguida ouvi-la falando a respeito dos assuntos alfabetização e letramento. Magda Beck Soares é professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, da Faculdade de Educação da UFMG. Graduada em Letras, doutora e livre docente em Educação.
É autora de diversos livros e especialmente conhecida por seus livros didáticos de língua portuguesa usados dos anos 1970 a As pessoas não se dão 1990. muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para descobrir, para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato. Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, porque se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve dois processos: a alfabetização e o letramento. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né? Que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita, no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios, cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto. Isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento, e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos
ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. Segundo Magda Soares, letrar é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Para tanto, cuidados são necessários ao conduzir a alfabetização. Por isso, podemos dizer que alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas inseparáveis. Devemos buscar alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, pois é desse modo que o indivíduo se torna ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. O letramento é um processo que se inicia antes mesmo de a criança aprender a ler, supondo a convivência com o universo de sinais escritos e sendo precedido pelo domínio da oralidade. Outros fatores associam-se ao processo de letramento, já que a convivência com a escrita começa no âmbito da família e intensifica-se na escola, quando o mundo do livro é introduzido à infância. Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever, levando-a a conviver com práticas reais de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas por livros, por revistas, por jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade e criando situações que tornem necessárias e significativas as práticas de produção de textos. Agora, depois dessa aula com a professora Magda Soares sobre o assunto, vamos nos encaminhando para o final da nossa videoaula, falando um pouco mais sobre alfabetização e letramento. Após entender os conceitos de alfabetização e letramento, fica claro que o ideal é que ambos processos caminhem juntos e simultaneamente, no que chamaríamos de alfabetizar letrando. Considerando a complexidade da língua escrita, é fundamental que para o aluno conseguir ler, escrever, refletir, interpretar e criticar os textos, ele seja capaz de construir os seus conceitos, bem como desenvolver um raciocínio de forma contextualizada. Podemos entender que letrar é mais do que alfabetizar. Por isso, a partir do desenvolvimento de habilidades praticadas no processo de alfabetização e letramento, o aluno terá condições de participar de questões que envolvem a sociedade, além de ser pré-condição para dar continuidade aos seus estudos. O ensino da leitura e da escrita se tornou um desafio para os professores alfabetizadores, já que ensinar a ler e escrever não é tarefa fácil e exige muito preparo, paciência e técnicas de ensino. Eu sou Suzana Guedes e essa foi a videoaula sobre alfabetização e letramento.